Vamos hablar. El primer don que gostaria de mencionar aqui, irmão, el dom da profecia. Nosotros, hermanos, sabemos que nenhuma profecia que venir agora vai substituir a maior profecia de Deus que já temos em nossas manos, que é las Sagradas Escrituras. Amém? Aqui você nunca deve guiar tu vida por profetas, por revelaciones. Tu vida tiene que estar guiada por la mayor revelación, que es la Sagrada Escritura. Amén. Toda profecía, pero Dios en su gracia usa personas para nos edificar com uma palavra que nosotros totalmente, vamos dizer assim, sabemos que era impossível que aquela pessoa subiera. De repente você está passando uma luta, uma aflição, e alguém, Deus, por el dom de profecia, esta pessoa entrega para você uma palavra profética, estando de acordo com a palavra de Deus, você deve receber e glorificar a Deus. Se aquela profecia não está contrário a este livro sagrado, é para edificar tu vida espiritual e te fortalecer, te corrigir, te levantar. Amém? Porque dice la Biblia, hermanos, pero el que profetiza, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exortación y consolación. Quantos que já tiveram esta experiência? Eu já tive essa experiência, amém? De estar em um lugar e pessoa chegar a mim e me dar uma palavra, uma profecia, amém? Quantos já tiveram esta experiência? Pero também já tive muitas experiências de pessoas venir e profetizar para mim e não é profecia de Deus. Pero não significa, meu irmão, minha irmã, que se você recebeu uma profecia que não era de Deus, não significa que o dom de profecia para consolação, para edificação, extinguiu, não existe, existe e Deus se manifesta e é para nossos dias e temos que ter. Amém? Então, e primeiro, a profecia vem para edificação. Se estás alguém recebendo ou entregando profecia, pero não está edificando a igreja, manda esse tal
calar la boca y no profetizar. Amén. No puede alguém receber profecia e esta profecia está causando divisão, separação, murmuração, destruição. Não. Se realmente alguém, Deus está usando na profecia, é para edificar o corpo de Cristo Jesus. Amém. Uma vez eu estava allá na sede mundial, um irmão allá, o pastor predicando e o irmão allá sendo na fila para entregar profecia. Eu digo, irmão, por favor, pare com isso. Isso é desordem. Amém? Isso é desordem. Já está a palavra de Deus lá na boca do homem de Deus. E como que você vai estar aí entregando profecia? Aleluia. Então, os dones de Deus, hermano, devem ser aplicados, pero tem que ser com ordem. Aleluia, glória a Deus. Pero não podemos ignorar. Amém? Então, o dom da profecia pode se manifestar. Amém? De repente você está aí afligido e alguém vem e entrega uma palavra que você sabe que aquela palavra foi do coração de Deus para você. Foi uma palavra profética. Amém? Que edificou, sacou você daquela profundidade de desespero, de amargura, de tristeza, e o Espírito de Deus tomou aquela palavra e te confortou, te consolou, te deu força. Aleluia. Amém. Agora, hermanos, a confusão muitas vezes as pessoas hacen en las lenguas. Amém? E temos que saber que existe, hermano, o dom de diversos gêneros de língua e interpretação de língua. E o dom de língua e interpretação de língua, presta atenção, você tem que distinguir. O dom não existe. O dom de diversos gêneros de língua, o dom de interpretação de língua, e existe a língua de la señal, de la llenura, del bautismo, del Espírito Santo, que não é o dom. Amém? Então, se você tem que distinguir, ter essa distinção, o dom de língua com o dom de interpretação é o mesmo que profecia. Amém? Quem já escutou uma pessoa falar em língua e às vezes ela mesma interpretar as línguas? Quem já viu isto? Às vezes você começa a falar em língua por el dom de língua, que Pablo disse que alguns têm o dom de diversos gêneros de língua, interpretação de língua. Alguns têm, pero alguns não têm o dom de língua.
no tiene el don de diversos géneros de lengua. Entonces usted tiene que hacer esta distinción. Tenemos tres aspectos diferentes de hablar en lengua. Y usted tiene que tener esta distinción. Tres aspectos diferentes de hablar en lengua. Usted puede hablar en lengua a través del don de diversos géneros de lengua. Es un don. Quem entende, diga amém. Não existe o dom da fé. A Bíblia não habla que existe o dom da fé. Amém? Sim ou não? Existe o dom. Pero la fé, não é todos que têm que ter fé? Sim, todos têm fé. Solo que para algunos Deus dá o dom de la fé. Quem entendeu, diga amém. E o que tem que ver isto com as línguas? Hermano, usted puede recibir, hablar en lengua, pero no tener el don de lengua. ¿Quién comprendió? Dígame. El don de diversos géneros de lengua. ¿Está entendendo? A irmã habla em língua, foi bautizada com o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e tem língua. Pero, assim como existe, todos têm que ter fé, assim também, el hablar em língua é para todos, pero nem todos vai ter el dom de diversos géneros de língua. Amém? Então, você tem que distinguir isto. Se você recebe el dom de diversos géneros de língua, com a interpretação, esse dom, qual é o propósito desse dom? Qual é o propósito desse dom? Como da profecia: edificar a igreja, edificar a persona que necessita uma palavra de Deus, e Deus vai usar você no dom de diversos géneros de língua, e pode outra pessoa ter o dom de interpretação, e a outra pessoa vai ser o que? Edificada. Amém? Ahora tiene el hablar en lengua, que no es para edificar a iglesia. ¿Es para edificar quem? ¿Quem? ¿Para edificar quem? No. El don de diversos géneros de lengua com interpretação é para edificar la iglesia. Pero aquel hablar en lengua que usted recibe quando você é bautizado com o Espírito Santo, você começa a falar em língua, pode você falar em língua para você falar com Deus. Você vai edificar a ti mesmo. Este é o hablar que não é o dom. Não é o dom. Porque o dom que está em Coríntios é el de diversos géneros de língua, interpretação de língua, e não é para edificar você. Quando você habla por el dom de diversos de língua, é para Deus falar com alguém. Quem está entendendo, diga amém. Por isto, Pablo escreve aqui, disse aqui, 1 Coríntios, capítulo 14,
versículo 4, o que dice? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Assim que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticeis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A não ser, preste atenção o que Paulo está dizendo, a não ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, hermanos, tiene que usted hacer esta distinción. Dios da el don de lengua y el don de interpretación, que no es para edificar usted, es para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Y ahora hay la otra señal de lengua, que usted puede hablar, que no es para edificar la iglesia, es para edificar usted, tu vida espiritual. Usted está hablando con Dios. Usted habla con Dios en misterio, en lengua angelicales, y habla con Dios, aleluya, cosas, amén, para edificación de tu vida espiritual, amén. Pero cuando es el don de diversos géneros de lengua, ahí es Dios usando usted en el don para hablar con la otra persona. Amén. ¿Hasta aquí entendió? Ahora existe la tercera que usted tiene que saber sobre la manifestación en lengua. Ya sabe que usted puede hablar en lengua para edificar usted, y usted puede hablar en lengua para edificar el otro. Amén. Ahora hay una tercera manifestación de lengua. Amén. Você tem que entender essas três diferenças. Amém? Abra sua Bíblia já em Hechos. Aí é outra manifestação de língua, totalmente diferente da primeira e da segunda. Hechos. Capítulo 2, versículo 4. O que dice ahí la palabra de Dios? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaba confusos, porque cada uno les oía, presta atención, hablar em sua própria língua. Está vendo que aqui uma terceira manifestação? Uma terceira manifestação del dom perdão, não digo del dom da língua, de la manifestação de las línguas. Uma terceira, diferente da primeira, da segunda. E estavam atônitos e maravilhados, dizendo: mira, não são galileus todos estes que hablam? Amém?
pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, he aquí residente tanto judíos como os prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Você pensava que hablar a manifestação de hablar em língua é solamente assim? É profundo, hermano, as coisas de Deus. E estavam todos atônitos e perplejos, dizendo uns a outros: que quiera dizer isto? Mas outros, burlando-se, dizia: está lleno de mosto. Hermano, aqui há uma terceira manifestação de hablar em língua. Você imaginou? Você chega, vamos lá, chega aqui um japonês, aqui na igreja, um chino mandarim. Chega aqui, um chino mandarim, visitando a igreja. E você não sabe falar chino, mandarim, nada. E de repente, você vai orar por esse chino, e você começa a falar em língua el mandarim desse chino. Você vai falar e não vai entender nada, pelo el chino vai dizer: mire, este peruano está falando el mandarim com todo, e falando as maravilhas de Deus. Aleluia! Terceiro, hablar em línguas diferentes. Aí você vai estar falando e não vai estar entendendo nada. Aquela gente estava falando, os discípulos, todo aquele povo que estava ali em Jerusalém, eles estavam falando, predicando, eles não entendiam, pero quem oía, chegava um árabe, aquele hermanito falava em árabe para ele. O hermanito não sabia nada. E o árabe dizia: como pode esse da Galileia falando meu idioma? Aleluia. Isto é señal. E isto se acabou? Não, hermano, não se acabou. Amém? A nossa irmã Débora, ela habla em el testemunho dela, ela dizendo assim que ela necessitava, ela estava muito com lutas e muita batalha de incredulidade e todo, e ela disse que estava em la sede mundial, allí, e de repente uma hermanita ao lado dela começou a orar e chorar, e começou a falar em inglês, e começou a falar com a irmã Débora em inglês. Aí a irmã Débora dijo que sua vida foi edificada. ¿Por quê? Porque ela sabia que aquela irmã não sabia o inglês, e Deus falou com esse idioma a vida da irmã, e a irmã foi edificada quando disse glória a Deus. A vida da irmã Débora digo: eu recebi um mensagem
que transformó mi vida. Y la hermanita no sabía inglés. Y ella entregó la mensaje para la hermana en inglés. Este es el tercer hablar en lengua diferente, hermano, que existe para nuestros días. Dios usa quien Ele quiere, en el momento que Ele quiere. Amén. Una vez un hermanito fue na casa, era un hermanito que trabajaba, era técnico allá, y fue na casa de un judío. Y ele siempre le gustaba de llevar la Biblia. Y a donde iba a trabajar, y ya dejaba la Biblia, mesmo que não leía a Bíblia, para que se alguém perguntasse este livro, ele já tinha oportunidade para falar. Então, e ele estava allí trabalhando nessa casa deste judío. E quando ele estava se despedindo para ir para casa, o judío disse: "E este livro?" Aí ele falou: "Este livro é a Bíblia." Aí ele falou: "Eu creio neste livro, pero solo creio em el Antigo Testamento. Não creio em el Nuevo Testamento." E aí el hermanito: "Bueno, já que usted cree en el Antigo Testamento, déjame yo orar al Dios del Antiguo Testamento aquí en tu casa." Aí el judío disse: "Sí, pode orar." Amém. Aí el hermanito começou a orar. E pronto, le dio uma gana, hermano, de hablar línguas diferentes. E ele pensou: "E agora que hago? Estou aqui. Como que hago?" E aí ele dijo: "No, pero yo leí na Bíblia, allá tiene que, hay lengua que Dios usa para hablar con las personas." E soltou e começou a hablar. E el judío começou. E el judío, quando el hermano terminou, el judío mirou: "Mire, ¿dónde aprendiste mi idioma con todo acento, todo? Gloria a Dios. El don de Dios, la manifestación de Dios existe y es real. Aleluya. Hermano, tenemos que ser una iglesia que cree en los dones de Dios. Amén. Tiene gente, hermano, que juega con las lenguas. Juega. No, hermano, no es para los dones. Las lenguas no es para usted bromear. No, hermano. Esto es instrumento de Dios. Dios usa las lenguas com estas três diferencias. Quanto disse amém? O dom de diversos reinos de língua com interpretação é... Não, vocês têm que entender. O dom de diversos reinos de língua com interpretação é profecia. O dom de diversos reinos de língua com interpretação de língua é a mesma coisa que profecia. É 2 billetes de 50, 100 soles. Amém? Se você une o dom de diversos reinos de língua com o dom de interpretação de língua, é profecia. Porque a profecia é para edificar el otro. Pero el solo hablar en lengua como manifestación del bautismo con el Espíritu Santo es para edificar usted. Amén. ¿Y cuánto tiempo yo puedo hablar en lengua? Hermano, ¿cuánto tiempo usted querer en la presencia de Dios? Pida a Dios. Porque el don de la manifestación del hablar en lengua es oración. Es usted hablar con Dios día y noche. Hable con Dios en lengua. Aleluya. Quem está entendendo, diga glória a Dios. Usted tiene que distinguir. ¿Está certo distinguir? Usted tiene que distinguir essas três manifestações.
en las lenguas, para usted no hacer confusión. Amén. Entonces, esto es para nuestros días. Tenemos tres aspectos diferentes de hablar en lenguas. Dios hablando por el Espíritu en tu espíritu, hablando con Dios directo. Y usted no entiende o que estás hablando con Dios, pero tu espíritu, tu vida espiritual está sendo edificada. Amém? E existe el don, que é Deus hablando através de ti. Vêm palavras, diversos géneros de língua, e vem interpretação de língua. Às vezes você mesmo pode ter. Você habla e interpreta o que Deus está hablando. E isto é como profecia. Amém? Hasta aqui entendido? Entendido? Quem já teve essa manifestação? De você falar em língua e Deus te dá interpretação. Amém? Hablando esto, aquello, e a pessoa recebe edificação. E isto, agora lá viene a pergunta: e pastor, como hago para receber estas manifestações em minha vida? Que devo fazer? Que diz a Bíblia aqui? 1 Coríntios capítulo 14 versículo 1: seguí el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo el que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque que por el Espíritu habla misterio. Entonces aquí, hermano, quien quieres recibir los dones, la manifestación, tiene que procurar, tiene que se interesar. Amén. Usted no se interesa en buscar manifestación de los dones, usted no va a recibir. Quem compreende, diga amém. Ah, pastor, se Deus quer me dar, me dá. Se Deus não quer me dar, não me dá. Não, hermano. Se você quer se mover em los dones, você tem que buscar. E buscar como? Como que você vai buscar os dones? Venindo a la vigilia y quedar dormindo el banco. El pastor aquí orando, gloria. Y usted diría, amén. Quer ser lleno de los dones, vai buscar, vai orar, vai procurar, vai, dedique tu vida, aleluya, vai buscar a Dios en oración. Amén. Nosotros necesitamos de los dones espirituales en nuestras vidas. Amén. Es maravilloso usted tener la manifestación de Dios y todos pueden hablar en lenguas. No todos pueden tener el don de diversos géneros de lengua e interpretación, pero la señal del bautismo con el Espíritu Santo, para usted orar en lengua, esto es para todos. Amén. Quem já habla em língua e levanta sua mão e diga glória a Deus. Se você não habla, busque, ore. El dom não é para todo. De diversos géneros de língua, interpretação, não é todos que têm. Amém. Para alguns Deus dá.
Es como el don de la fe. Usted tiene fe, pero algunos tienen el don de la fe. Amén. ¿Entiende? Entonces, usted tiene que distinguir esas tres manifestaciones del hablar en lengua, que está en la Biblia y puede acontecer en nuestros días. ¿Cuántos lo creen que puede acontecer en nuestros días? ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? Aleluya. Gloria a Dios. Y qué espanto. Esta señal, la tercera señal, Pablo escribe, danos a entender que esta señal allá en Hechos, capítulo 2, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 21, 22, Pablo nos dá a entender que aquela señal allá, aquela manifestação de língua, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21, 22, diz assim: em la lei está escrito, em outras línguas e com outros lábios hablaré a este pueblo, e nem aún assim me oirão, disse o Senhor. Assim que as línguas são por señal, não a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Entonces, hermanos, yo creo que Pablo está se referindo àquele hablar em língua que foi hablado allá, que foi uma señal para los incrédulos, que mesmo que eles não creiam, eles tiveram que ouvir o evangelho em sua própria língua. Aleluia! E por isso eles estavam atônitos, perplexos. Como pode? Eles estão borrachos, essa gente está ébrio. Não, era a manifestação de Deus. Amém. Hermano, se você quer ser creyente vivo, você tem que andar no sobrenatural de Deus naturalmente. Amém. Você andar no sobrenatural de Deus naturalmente. Amém? Você já não passou isso, que você está caminhando, sem demora você está falando em língua? Já não passou isso com você? De repente você está aí, você está cantando em língua. Amém? De repente você está lá trabalhando, lá a irmã já limpando a casa, de repente já começa a falar em línguas. Amém? Esto es manifestación de Dios. Y la iglesia tiene que se mover en los dones del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué entendió? Vamos a llevar a serio los dones de Dios. No juegue con los dones de Dios, no bromee con los dones de Dios. No. Busque con celo los dones del Espíritu Santo que el Señor quiera dar. Y por esto, hermanos, tiene hermano que no tiene fuerza de orar. ¿Por qué? No, pastor, esa cosa de estar hablando en lengua, esto no es para mí. No. Está ignorando uma dádiva celestial maravilhosa que Deus entregou para a sua igreja. Você desfrutar de los dones de Deus. Aleluya.
Por esto nosotros leemos, hermano, en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Quién habló esto? ¿Quién fue que habló esto? Fue Jesús. El Espíritu Santo que habla en tu boca. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo hable en tu boca? Tanto para edificar a ti mismo, amén, como también para edificar a nuestro hermano. Y hoy estamos aquí para aprender un poquito más, porque somos uma igreja pentecostal. E o pentecostal não tem que estar em el cartel allá en la pared, tem que estar aqui dentro. El fuego del Espírito de Deus tem que estar aqui dentro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos buscar um pouquinho dessa graça. Quem nunca falou em língua, venga para cá, venga para cá. Todos. Você nunca falou em língua, venga para cá, venga para cá. Você necessita falar. Venga para cá, venga. Quem nunca falou, corra aqui, corra, rápido. Todos que não foram bautizados aún com o Espírito Santo, venga aqui adelante, para você ser fortalecido. Vem. Dones. Essas línguas é para a igreja. Amén. Los dones son para la iglesia. Lo más terrible, hermano, es ver una iglesia apagada, apática, sin gracia, sin la luz, sin fuego, sin fervor. Aleluya. É melhor estar num fúnebre do que estar em uma igreja que está morta espiritualmente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos buscar. Aleluia. Que lindo. Nosotros ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros con libertad. Aleluia. Para que usted sea un creyente lleno de gozo, de alegría. Quem quer ser um crente lleno de gozo, de alegria? Vamos buscar esses dones, esta manifestação, el hablar em língua como a forma de oração. Aleluia. Você vai orar para edificar tu vida espiritual. Amém. E Deus vai te renovar. E Deus vai se manifestar cada dia mais em tua vida. Não tenhas medo de los dones de Deus, de la manifestação de Deus. Não. E nada melhor que usted ser instrumento do Espírito de Deus. Quem queira ter profecia de Deus através de tus lábios. Quem queira que Deus te use através de diversos gêneros de língua e interpretação da língua. E já pensou Deus te usar também a señal para os incrédulos? Deus hacer coisas tremendas que a gente diz: eu me converti porque chegou alguém através do dom de Deus e Deus usou ela e eu me entreguei a Cristo Jesus. Amém.